Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso último encontro, o 26º, dedicado a uma das verdades esquecidas na Igreja Católica Apostólica Romana, as indulgências. No primeiro bloco, nós elencamos uma série de obras indulgenciadas que, realizadas em determinadas circunstâncias, com certas exigências, os fiéis lucram para si a remissão parcial ou total das penas temporais dos pecados perdoados já quanto à culpa. Vamos continuar agora o elenco de mais algumas obras indulgenciadas. A primeira delas, o sinal da cruz. Concede-se indulgência parcial ao fiel que faça devotamente o sinal da cruz, proferindo as palavras costumeiras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mas por que o sinal da cruz traz tantos favores, traz tantos benefícios? Se lucra uma indulgência parcial pela simples persignação com o pronunciamento das palavras em nome da Santíssima Trindade, citando nominalmente cada pessoa da Trindade. O apóstolo Paulo diz: quando eu estive no meio de vós, eu não quis saber de outra coisa a não ser Cristo crucificado. Em outra ocasião, no começo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz: os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é poder e a sabedoria de Deus. A nossa salvação está no Calvário. A nossa redenção foi consumada no madeiro. É pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos salvos. Na cruz foi pago o preço do nosso resgate. Por isso a igreja se persigna. Por isso a igreja se coloca sob os auspícios daquele que morreu no Calvário e que ao terceiro dia ressuscitou. O livro do Deuteronômio diz: maldito o homem que pende do madeiro. Cristo se fez maldição por nós, para nos dar a salvação, diz o apóstolo Paulo. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de redenção, a fonte de graça. É a causa de propiciação dos nossos pecados, porque nela foi imolado o Filho de Deus, porque nela foi oferecido o holocausto, foi oferecido o sacrifício do Redentor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu nela. Assim, o sinal da cruz. Mas atenção, para que se lucre indulgência parcial, ele deve ser feito devotamente, com disposição de sinceridade, de retidão de alma, de temor assombroso, de temor reverente, filial, piedoso, refletindo, meditando, inserindo-se, por assim dizer, no mistério do Calvário. Caso contrário, é uma mera movimentação do braço para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, o que para nosso Senhor Jesus Cristo é absolutamente irrelevante, porque também esse ato piedoso, sem a piedade, pode se tornar um ato meramente autômato, um ato que de devoção não tem nada, um ato que de místico não tem nada, um ato meramente repetitivo, que em nada recorda a autêntica, a verdadeira devoção ao crucificado. Próxima obra indulgenciada, essa é muito fácil de lucrar, porque quase sempre acessível a todos os católicos, salvo naqueles lugares onde não existe uma igreja paroquial. Visita à igreja paroquial. Concede-se indulgência plenária ao fiel que,
com devoção, visitar a igreja paroquial na festa do titular, a 2 de agosto, em que ocorre a indulgência da porciúncula. Uma e outra indulgência poderão alcançar-se no dia acima marcado ou no outro dia determinado pelo ordinário para utilidade dos fiéis. Gozam das mesmas indulgências a Igreja Catedral e, se houver, a concatedral, ainda que não sejam paroquiais, e também as igrejas quase paroquiais. Tais indulgências já estão incluídas na Constituição Apostólica Doutrina das Indulgências, indulgenciaram doutrina, norma 15. Aqui se satisfaz aos desejos que neste intervalo se apresentaram à Sagrada Penitenciaria. Na piedosa visita, conforme a norma 16 da mesma Constituição Apostólica, recitam-se a oração dominical e o símbolo dos apóstolos, ou seja, o Pai Nosso e o Creio em Deus Pai. A Igreja também concede aos fiéis, na sua igreja paroquial ou em outras igrejas, catedral, concatedral, outras igrejas precisadas, determinadas pelo bispo como igrejas que, se visitadas com as devidas disposições, piedosamente feitas essas orações, o Credo e o Pai Nosso, se pode obter uma indulgência plenária. Caríssimo telespectador, terminamos esse estudo longo, muito longo, 26 programas. Deixe-me ver quanto tempo nós gastamos, quantos meses. 26 dividido por 4, 4 vezes 6, 24. 2 meses e meio. 6 meses e meio. Mais de um semestre. Nós gastamos, para a glória de Deus, com o estudo das indulgências. Esses programas vão ficar por toda a eternidade, se Deus quiser, no site da Rede Século XXI, www.rs21.com.br. Esse estudo foi uma investigação, uma exposição e uma explicação minuciosa da doutrina imutável da Igreja sobre as indulgências, contida nesse documento, Manual das Indulgências, Normas e Concessões de São Paulo VI, Papa Santo, das décadas de 60 e 70. Ele que na glória interceda por todos nós, deixou-nos esse legado. Investigamos primeiro nos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. As raízes, os fundamentos, o alicerce, o respaldo, a fundamentação bíblica para a doutrina das indulgências. Depois nós avançamos na história da Igreja, a prática da disciplina das indulgências, com seus erros e também com seus acertos. Os abusos, não deixamos de falar, os absurdos que foram cometidos, citados pelo próprio São Paulo VI. Mas uma coisa é a disciplina que às vezes descambou para o erro, para a superstição, para o mercantilismo, para o negócio, para o lucro pecaminoso, vergonhoso. Outra coisa é a teologia da indulgência, que tem verdadeiramente fundamentação bíblica e teológica. E depois elencamos as obras indulgenciadas, uma por uma, como descritas no Manual das Indulgências. Eu confesso, para a glória de Deus, fico muito feliz em saber que a Rede Século XXI disponibiliza para sempre. Basta acessar o seu portal e você vai ter acesso, até se quiser descarregar, se quiser passar para o seu computador esses vídeos distribuídos em 2 blocos. Cada programa tem 2 blocos de 13 minutos e fica por toda a eternidade. Importa que Deus Todo-Poderoso cresça e nós diminuamos, e os programas foram feitos para a sua honra e glória. A ideia é justamente uma catequese,
um estudo minucioso sobre a doutrina das indulgências. 6 meses e meio, todos os domingos. E aí está o resultado. Desejo que você seja, antes de tudo, um devoto fervoroso da misericórdia de Deus. Ou, se você quiser, da indulgência de Deus, do favor de Deus, da compaixão de Deus. Depois, que com esse estudo, você ame mais a Santa Igreja, que é indulgente, como Deus Todo-Poderoso é indulgente. Que você compreenda a gravidade do pecado e a distinção nele entre a culpa e a pena. E que são duas coisas que, mesmo tendo uma intrínseca relação, são duas coisas separadas. Quando nos arrependemos do pecado que cometemos e ordinariamente no sacramento da confissão acusamos nossos pecados, recebemos o perdão de Deus, a culpa é cancelada. A responsabilidade diante de Deus deixa de existir. Nosso pecado é apagado. Outra coisa é a obrigação que este pecador reconciliado, essa nova criatura tem de reparar o mal cometido. Se estás para trazer a oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta, vai reconciliar-te com ele. Faz isso sem demora para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco e o carrasco te ponhas em prisão. Em verdade te digo, de lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. O último centavo no processo de reconciliação com Deus não é quando acusamos o nosso pecado e pedimos perdão, é quando reparamos o mal cometido. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. O estudo das indulgências mostra a gravidade do pecado e a gravidade das consequências do pecado. E no céu não entra imediatamente quem, deixando essa vida na graça de Deus, partiu sem ter reparado todo o mal cometido. Eis porque a gravidade, a necessidade do purgatório, ocasião em que, após esta vida, se purga, se purifica a alma das penas temporais dos pecados já perdoados quanto à culpa. Desejo a você uma semana abençoada e que Deus Todo-Poderoso cumule de graças, graças indulgenciadas, de forma parcial ou forma plenária, segundo a vontade e o beneplácito do Deus Todo-Poderoso que tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No próximo domingo começaremos uma outra etapa desse estudo Verdades Esquecidas. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Felicidades. Deus abençoe sua vida.